Abrimos nosso Café em Brasília falando de eleições em São Paulo. O ano de 2023 começou, apesar das eleições terem sido em outubro, a gente abriu o nosso ano falando sobre eleições, principalmente as eleições na capital paulistana. A entrada de Pablo Marçal, um personagem que não era esperado aí entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, movimentou toda uma campanha eleitoral. Claro, tivemos campanha eleitoral para prefeito e para vereadores em todas as cidades do país, mas as eleições paulistanas de fato chamaram a atenção. Pablo Marçal, que é um coach, tido como coach, também influenciador digital, entrou aí para esse papel de candidato nas eleições à Prefeitura de São Paulo. Ele já havia sido eleito para deputado federal por São Paulo, mas o Tribunal Superior Eleitoral, por falta de documentação, acabou, então, cancelando a vitória dele, cancelando, então, a campanha e a vitória de Pablo Marçal à época para deputado federal. Bom, ele que entrou já movimentando, lembrando que Pablo Marçal é de Goiás, ele é goiano, tem apenas 37 anos e foi ser candidato lá em São Paulo. Ele teve apoio também de vários artistas, movimentou, fez uma reviravolta aí nessa campanha, sempre sendo muito sincerão, falando aquilo que queria e o que não queria. E teve gente que acabou perdendo a cabeça por conta das falas de Pablo Marçal. O episódio mais lembrado dessa campanha eleitoral foi a cadeirada que Datena, José Luiz Datena, que também era candidato, acabou jogando a cadeira, então, aí contra Pablo Marçal. Eu vou pedir para a produção rodar para a gente lembrar esse momento. O Datena não sabe nem o que ele fala aqui. Eles todos têm marqueteiros e gastam milhões, ele fica inventando conversa todas as vezes, mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Vai. Não. Nossos comerciais, por favor. Essa imagem que acabou virando meme, inclusive José Luiz Datena também utilizou essa questão da cadeirada para, digamos que, melhorar, aumentar aí as visualizações da sua campanha também à Prefeitura de São Paulo. Pablo Marçal participou de todos os debates para a Prefeitura de São Paulo. Nunca antes houve tantos debates para uma campanha eleitoral de uma prefeitura. E Pablo Marçal participou de todas, sempre agredindo muito os outros participantes, os outros candidatos. Apenas um debate específico, se eu não me engano, ele foi um pouco mais ameno. Ele foi muito criticado, assim, a própria mídia e a crítica criticou a campanha toda de todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo porque não se mostrava nos debates os projetos e o que cada um deles previa, de fato, politicamente para a cidade de São Paulo. Apenas havia ali discussões e agressões e teve Pablo Marçal falando sobre essas agressões. Vamos rodar. Por exemplo, o senhor soprou uma farinha num candidato da rede e tal. Pra citar um exemplo de como, às vezes, um exemplo do senhor, que é uma figura que ganha essa projeção na campanha, especificamente, causa um impacto, uma consequência. Depois, no último fim de semana, a gente teve um candidato do PL, jovem também, que apoia o senhor, apesar de ser do PL, que fez o mesmo com Boulos. Então, só para fundamentar como uma ação provoca esse exemplo. Eu, por exemplo, eu fiquei rico e muita gente está ficando rico mesmo. Eu aprendi a ser um influenciador e mudar a vida das pessoas, restaurar casamentos, a fazer filhos perdoarem seus pais. Tudo realmente que eu faço muda. E não veio a pergunta com esse viés. Realmente eu tenho impactado essa geração, cada um assume sua própria responsabilidade. Agora, por que ninguém pegou no pé do Datena? Por que relativizou ele? Ontem ficaram gritando lá no debate, tem que prender. Mas por que o soco vale mais do que uma cadeirada? Se fosse um filho de faxineiro, ia ser preso e algemado. Se fosse o cara de direita... Quando o cara é de direita batendo, o mundo cai. Nesse momento da entrevista para o Portal Metrópolis, o Marçal já tinha adotado ali um tom mais ameno na sua campanha, claramente visto aí na entrevista que ele concedeu para a gente, para o Portal Metrópolis. Depois disso, a campanha eleitoral deu uma reviravolta, acabou prevalecendo aí a vitória de Ricardo Nunes, reeleição do prefeito de São Paulo, prevaleceu a visão
de direita, né? A gente percebe que os eleitores paulistanos aí estão mais conservadores e preferiram manter Ricardo Nunes no poder. Mas saindo das eleições brasileiras, a gente vai para as eleições dos Estados Unidos. Foi outro tema que abriu o nosso ano de 2023. Tínhamos Joe Biden, que é o presidente atual dos Estados Unidos, concorrendo aí com Donald